Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus seja com todos nós nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma vez, estou aqui para fazer a vontade de Deus, para falar um pouco da palavra desse Deus tão poderoso. Em nome de Jesus, eu convido a todos que estão ouvindo o vídeo, ouvindo a palavra de Deus, para nós orar e colocar nossa vida nas mãos de Deus, colocar o nosso dia na direção de Deus. Assim, nós colocando a nossa vida, nossa casa, nosso dia na direção de Deus, Deus vai tomar conta de tudo, né? Porque sabemos que o inimigo, o adversário de nossas almas, sempre está preparando, né? Algo, armando ciladas, laçadas para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para nos atribular, né? E assim nós pedindo a ajuda de Deus e colocando nas mãos de Deus, tudo sairá bem. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor Deus, porque mais um dia o Senhor Deus me deu vida, Senhor. Obrigado pelo ar que eu respiro, Senhor, pela minha perfeição. E em nome de Jesus, eu consagro este vídeo que eu vou gravar ao Senhor Deus do céu. E assim me coloco, meu Deus, nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor me dê direção, que o Senhor me tome, Senhor, e me use para falar da Tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro por todos os ouvintes aqui do canal, pessoas que ouvem a mensagem de Deus, que ouvem a oração, que o Senhor Deus poderoso possa alcançar cada vida. E possa abençoar, meu Deus, a cada vida, conforme a cada necessidade de cada pessoa, eu peço em nome de Jesus. Tome a direção, meu Deus, do nosso dia e da nossa semana. E em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que todos os laços e as ciladas do maligno contra as nossas vidas venha cair por terra, em nome de Jesus. E que o Deus Todo-Poderoso nos conceda a graça e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu peço, como todos os dias, né, que estou gravando aqui, eu peço a vocês que passeiam pelo YouTube aí e acham o vídeo, né, que se inscrevam nesse vídeo, nesse canal, quem não é inscrito ainda, né, para você ajudar este canal a crescer, né, ajudar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a ser mais divulgado. E vocês que já são inscritos, eu peço que Deus os abençoe poderosamente. E vocês continuem a compartilhar a mensagem de Deus com mais pessoas, que assim vocês também estão sendo usados por Deus para levar a mensagem de Deus. E a recompensa de Deus com certeza nas nossas vidas virá, né, amados? Porque nós podemos fazer tudo por uma pessoa, por um ser humano, né? Ou pode ser até por alguém da nossa família, né? E muitas das vezes nós nunca vamos ser recompensados. Ao invés, às vezes, nós recebermos o bem que fizemos, ainda recebemos o mal. Mas, para Deus, amados irmãos, tudo que nós fazemos, Deus nos recompensa, né? Deus é um Deus poderoso, que não deve nada para ninguém, né? E Ele promete, né, um grande galardão para aqueles que fazem a obra dele na terra. Vamos, amados irmãos, para a palavra de Deus, aonde eu senti, né, no meu coração, em falar aqui no livro de Provérbios. Vamos meditar, amados irmãos, aqui no livro de Provérbios 6, a partir do 5. Entender o que Deus quer falar conosco, né? Eu peço sempre, amados irmãos, para vocês que acompanham, né, a palavra de Deus, aqueles que têm Bíblia em casa, é bom que você leia a Bíblia e acompanhe a palavra de Deus, né, para entender que a palavra é de Deus. Provérbios 6, 5. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, o qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto ao seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e com a tua necessidade como um homem armado. Ó homem de Belial, ó homem vicioso, anda em perversidade da sua boca.
né? E assim vai, né? É um conselho, né? É um conselho, né, que o servo de Deus, qual escreveu, né, Provérbios, vem dando, né, um conselho ao homem e à mulher que quer vencer na vida, que quer ser bem-sucedido, que quer ter vitória, né? Aqui ele nos ensina aqui, amados irmãos, qual o homem, né, que não tendo, né, um patrão, né, que ele diz aqui um superior, né, o qual homem, qual mulher que não tendo um patrão, que não tendo alguém que mande, não tendo alguém que fique lhe dando ordem, vai correr atrás, né, no verão fabricar para o seu alimento no inverno, assim como os animais, né, assim como as formigas, assim como as abelhas, né, trabalham sem cessar no verão para guardar para o inverno. Aqui, né, o servo do Senhor que escreveu esse livro, ele traz um conselho para nós, né? Ele vem aqui nos chamando, né? Aqueles que dormem, descansam incessavelmente, que só pensam em descanso, que só pensam em dormir, não pensam em prover para o dia da manhã. Ele vem tratando de preguiçoso, né? Porque na verdade é a palavra correta. Amados, nós sabemos que a palavra de Deus ela é bem clara. Que Deus, ele tem bênçãos, muitas bênçãos para dar a todos que servem a ele. A palavra de Deus nos diz que é dom de Deus que os servos dele desfrutem o melhor dessa terra. A palavra de Deus nos ensina que Deus quer que nós sejamos muitos prósperos, muito abençoados. Nós vemos o que Deus fez na vida de Abraão, né? Nós vemos o que Deus fez na vida de Jacó, né? Jacó começou a trabalhar com seu tio Labão como de favor. Ele foi morar de favor com o tio. E o tio lhe ofereceu ali, né, os serviços da fazenda, e ele foi trabalhar de favor a troco do alimento, da moradia. E nós vemos o quanto que Jacó prosperou. E o seu tio Labão logrou ele muitas vezes. Passava a perna nele. E mesmo assim, né, Jacó prosperou muito, muito. Nós vemos José. José era nada, ele não tinha nada, ele era um escravo que foi vendido como um escravo. E nós sabemos o quanto ele prosperou. E assim nós sabemos que todos que têm promessas de Deus e que servem a Deus e que andam nos conselhos e nos caminhos de Deus são muito prósperos. Mas o que nós aprendemos por dentro da palavra de Deus? Na palavra de Deus não está escrito que Deus abençoa quem só dorme, quem é preguiçoso, quem não se mexe, quem não anda. Não. Tem várias passagens na Bíblia que Deus fala que ele não gosta e não se agrada de preguiçoso. Para que nós possa progredir, crescer, a verdade é que tudo tem que estar nos planos de Deus. Se Deus escreveu para você, irmão, irmã, que você vai ser próspero, que você vai abençoar muita gente, se Deus escreveu isso para você, você nasceu com esse propósito, assim vai ser. Porque é da vontade de Deus e é um propósito que Deus tem na tua vida. Se Deus não escreveu isso, se Deus tem um propósito na tua vida, que você vai ser um servidor de Deus, um servo do Senhor. Se Deus escreveu assim que você vai apenas, né, ganhar para ter o sustento, vai sobreviver sem falta de nada, mas vai ser apenas um servo que vai levar a palavra de Deus. Então não adianta você remar contra a maré e querer ser alguém, querer ser um empresário, querer ser alguém bem sucedido, porque se nos planos de Deus não tiver isso para a tua vida, não vai acontecer. Porque cada um de nós nascemos com um propósito. Todos nós viemos do céu, segundo o que nós entendemos pela palavra de Deus, todos nós já existíamos lá no céu. E Deus nos pôs na terra com um propósito, todos. Só que como nós todos sabemos que temos livre-arbítrio para escolher o que queremos, se queremos viver o propósito de Deus na nossa vida ou querer fazer as nossas vontades.
Mas sabemos que tem pessoas que Deus pôs um propósito que talvez seja para ser um empresário, para crescer muito na vida, para ser bem-sucedido e ajudar pessoas assim financeiramente. E tem outros que não. Deus pôs como propósito para andar peregrinando neste mundo, ganhando almas, trabalhando no reino de Deus. Então, contra a vontade de Deus e contra o propósito, não adianta ninguém lutar, porque não vai ser vencedor. Mas aqui nós aprendemos por dentro dessa palavra que está no livro de Provérbios 5:6, aonde este homem inspirado pelo Espírito Santo que escreveu o livro de Provérbios nos ensina que nós devemos crescer, devemos estar atento, buscar força e graça de Deus e batalhar pelo que nós queremos. Nós não devemos ficar apenas sentado, esperando venha o vosso reino, esperando apenas sentado, passeando, dormindo, descansando apenas, e esperando, eu sou servo de Deus, estou orando, estou jejuando, eu vou na igreja e Deus vai me abençoar. Não, amados irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que Deus se agrada de quem cedo madruga. A palavra de Deus nos ensina que Deus ama aqueles que trabalham, aqueles que derramam o suor, porque Deus diz na palavra dele em várias partes na Bíblia que ele abençoa o suor do teu rosto. Então, quem é preguiçoso, quem fica só esperando que venha e não se mexe para que isso aconteça, não agrada a Deus. Porque Deus quer que nós seja próspero, Deus quer que nós seja abençoado, Deus quer que nós cresça, que nós viva da melhor maneira, mas que nós busque isso. Porque mesmo que nós sabemos que do céu não cai dinheiro, do céu não cai comida, não cai pão, né? Deus, ele nos dá saúde, ele nos dá a graça, ele nos dá a força, ele nos dá a inteligência, ele nos dá a sabedoria, mas é nós que temos que correr atrás. Né? Então aqui o servo de Deus dá-nos um conselho através dessa palavra. O servo do Senhor diz para nós, livra-te como uma gazela da mão do caçador e como uma ave da mão do passarinheiro. Na verdade, que ele está ensinando que nós temos que ter estratégias, nós temos que ser espertos, nós temos que ser ágil. Assim como, né, as aves fogem das mãos dos passarinheiros, né, que hoje ainda é menos, né, que caçam, porque, né, é proibido caçar e existe muitas fiscalização, né, mas bem antes, lá do tempo que eu era pequena, ainda eu me lembro que era uma febre de meninos caçando, assim, né, nas beiradas das cercas, nas hortas, matando os passarinhos, né, e às vezes, né, rapazes com espingarda matando os passarinhos maior, isso era uma febre, isso era normal, né? Feliz era o passarinho que conseguia fugir, né, e escapar com vida. Mas só que para a ave escapar do passarinheiro, escapar das flechas, das pedradas, ela tem que ser ágil, ela tem que estar atenta, ela tem que estar olhando de todos os lados, para cima, para baixo, senão ela não escapa, né? Ela vai tomar uma pedrada e vai morrer. E assim, o servo de Deus, escrevendo esse provérbio, nos aconselha que nós temos que ser ágil, ser esperta, se mexer, né? Estar atento como uma ave para escapar das mãos do passarinheiro. E ele diz, vai ter como a formiga, preguiçoso, olha para os teus caminhos e ser sábio. Então, por que muitas pessoas, amados, diz assim, né? Eu já fui uma que disse muitas vezes e ouço muito dizerem, eu só trabalho duro, a vida inteira trabalho e não conquisto nada. Mas eu se mexo, eu trabalho, eu faço isso e aquilo e tô sempre na mesma. Porque assim disse o Senhor, né? Ele está nos ensinando que nós temos que ser sábio. Olhe para os seus caminhos e ser sábio. Então nós temos que ser sábio com os negócios que vamos tomar, com as decisões que vamos tomar. Vamos ter que ser sábio para saber administrar o nosso dinheiro, cuidar dos negócios. Nós temos que ter e buscar em Deus sabedoria para tudo. O homem e a mulher que busca a sabedoria de Deus, ele vai ser bem-sucedido.
nós conhecemos, né, muitos testemunhos de pessoas que venceram na vida. Pessoas que não tinham nada, que não eram nada e cresceram com Deus, sendo fiel a Deus. Então, realmente, se a pessoa se adaptar à palavra de Deus, receber os conselhos de Deus e obedecer estes conselhos, a pessoa vai ser bem-sucedido. Porque, né, amados irmãos, Deus não fala nada para mal de ninguém. Ele nos aconselha, ele nos traz a receita para nós vencer, para nós crescer, para nós ser abençoados. Mas nós temos que então ler esta receita e seguir esta receita. Assim como nós pegamos uma receita para fazer um bolo, pegamos uma receita para fazer uma sobremesa, para sair boa e perfeita, como a que nós vimos ali, nós temos que seguir passo a passo e fazer certo, igual. Se nós desviar ou trocar algum ingrediente, já não vai ficar igual. E assim é a palavra de Deus. Deus nos traz o conselho, Deus nos ensina ao meio de nós vencer, de nós crescer, de nós ser bem-sucedido. Nós temos que receber, que receber este conselho e viver este conselho. Porque assim disse o Senhor, né? O qual não tendo um superior, nem um oficial, nem um dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajuntando os seus mantimentos. Porque a verdade é essa. Né? Quando se tem, né, um mandante, né? Quando se tem um patrão, né? Alguém que manda, né? Daí, né, o funcionário, né, tem que obedecer. Trabalha, obedece. Mas geralmente, quando se quer ser uma pessoa dono da sua própria vida, não tem um patrão, quer ser dono de si, geralmente perece. Há tempos bons, há tempos ruins, tempo sobe, tempo cai, tempo vai de arrasto, tempo melhora. Por quê? Não tem ninguém que lhe aconselhe, não tem ninguém que lhe mande, não tem ninguém que lhe dê a ordem, que lhe ensine, e ele vai pelo próprio entendimento, a própria vontade, né? Hoje eu tô com vontade de ficar só na cama dormindo, ninguém manda nem mim, eu não tenho patrão, eu vou ficar. Hoje eu tô com vontade, só de ficar sentado, eu tô com vontade de fazer nada. Hoje eu tô com preguiça, né? Ninguém manda em mim, eu não trabalho para ninguém, eu sou dono de mim, eu não vou. E assim a pessoa perece, porque daí ela não vai buscar, porque ela não tem quem mande nela, ela não tem quem empurre ela para ir, ela não deve a ninguém. Então muitas das vezes essa pessoa vai perecer. Muitas das vezes, a maioria, né, que nós vemos de pessoas que não tem patrão, que não tem dono, que não tem quem mande, a maioria nós vemos que perece, né? E assim Deus está ensinando, né? Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. E é verdade, né? Mesmo nós que trabalhamos, que se mexemos para um lado para o outro, né? Não é fácil a vida. Para quem trabalha e corre para lá e para cá, não é fácil, né? Dinheiro, ninguém tem dinheiro para jogar, para esbanjar assim, né? Na verdade, dinheiro para jogar para cima, assim, para o céu, o único que eu vi aqui na terra foi só o Silvio Santo, né? Mas, né, cada um que trabalha, que corre, que se esforça para conquistar, para viver, para ter a sua dignidade, seu sustento, não é fácil. Mas se você já é uma pessoa que já trabalha, que já luta pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, se você se enquadrar na presença de Deus, nos planos, nos conselhos de Deus, buscando sabedoria para você administrar o teu negócio, buscando a sabedoria para administrar a tua casa, administrar o teu dinheiro, buscando de Deus entendimento em que você vai empatar o teu dinheiro, em que você vai começar o teu negócio. Então Deus vai te abençoar em tudo. Você sendo fiel a Deus em tudo que Deus te pede, em tudo que está aqui na Bíblia. Não o que o homem pede, né? Porque hoje nós sabemos que há muitas pessoas, muitas até igrejas, ensinando receitas para você crescer e ficar rico. Mas na Bíblia não diz isso. Deus não diz na palavra dele que ele faz pessoas ser rico. Não.
Tem na Bíblia pessoas que foram muito bem-sucedidos e cresceram muito financeiramente, igual quando Deus fala de Salomão, que não houve outro e não haverá alguém mais rico que ele, ou mais sábio, mas a palavra de Deus nos ensina que este não pediu riqueza para Deus. Este não pediu para Deus que ele queria ser próspero. Ele apenas pediu para Deus sabedoria. E nós vemos que Abraão cresceu sucessivamente, vemos muitos e muitos, né? Mas eles não pediram riqueza para Deus. Eles não pediram, Deus, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário. Não. Eles pediam para Deus a presença de Deus, eles pediam a sabedoria para Deus. E Deus se agradava, então dava sabedoria, estratégia para eles mexer com os seus negócios. E assim eles eram fiel a Deus em dízimo, em ofertas, eles seguiam os mandamentos de Deus, por isso prosperavam. Mas na Bíblia não está escrito que eu devo fazer votos com Deus de 10 mil, de 20 mil para me ficar rico e Deus vai me deixar rico, porque Deus não vai fazer isso. Mesmo porque, como eu disse no início do vídeo, eu aprendi assim na minha caminhada, do pouco que eu conheço de Deus, porque eu imagino que todos nós aprendemos de Deus todos os dias. Enquanto nós vivermos na terra, nós estamos conhecendo Deus. Mas eu aprendi com o tempo da minha caminhada na terra que nós só vamos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida a partir de nós andarmos seguindo os mandamentos de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que quando eu me adapto a seguir e a obedecer os mandamentos e as leis de Deus, então as bênçãos de Deus vão na minha vida automaticamente. Então, é um imã. É mediante eu ser fiel a Deus, mediante eu ser obediente a Deus, que vai vindo as bênçãos sobre a minha vida. Não existe nenhuma outra forma, nenhum outro jeito. E aqui Deus está nos trazendo um conselho hoje. É para mim esta palavra. E é para vós que vão ouvir esta palavra. Eu não sei quanto tempo vai ficar no YouTube esta palavra, não sei quem vai ouvir essa palavra, mas Deus sabe. Porque a palavra de Deus não volta vazia. De uma vez que Deus manda uma palavra, já tem corações preparados para ouvir. Deus está falando para nós se levantar, agir, caminhar, se mexer, né? Não ficar parado esperando cair do céu, porque não vai cair, né? Estamos pedindo um emprego para Deus, uma porta de emprego aberta, nós temos que ir atrás, levar currículo, pedir emprego, deixar o telefone, porque na casa é quase impossível de alguém vir atrás para nós ir trabalhar. Queremos ter um negócio próprio, eu não gosto de ser funcionário, eu quero ser eu mandar e não ser mandada, então eu tenho que fazer um por donde. Eu tenho que pôr esse projeto nas mãos de Deus e correr atrás para isso acontecer. Mas eu volto a dizer aquilo que eu já disse antes. Se for da vontade de Deus, se for um propósito de Deus na nossa vida, vai acontecer aquilo que eu quero. Mas se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Então nós temos que tudo colocar nas mãos de Deus e dizer que seja feita a tua vontade. E Deus vai nos direcionar ao caminho certo, ao lugar certo. E se nós obedecer, nós não vamos pisar em lugar errado e tudo vai dar certo. O que Deus está nos ensinando é hoje nós não ficar sentado, descansando, esperando as coisas vir na nossa mão, porque não vai vir. Nós temos que orar, pedir a Deus e correr atrás. Porque Deus abençoa aquele que se mexe, aquele que age. Deus não se agrada de quem é preguiçoso. Em várias partes da Bíblia o Senhor nos ensina que Ele não se agrada. Então nós temos que ser ágil, correr atrás, buscar aquilo que nós queremos. E se nós estiver buscando e pedindo a Deus a bênção de Deus, com certeza nós vamos conseguir vencer todos os obstáculos e alcançar as metas para a nossa vida. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, esta palavra, guarde no teu coração e compartilhe a palavra de Deus, amado irmão, amada irmã, com mais pessoas, para que assim, né, o Evangelho de Jesus Cristo chegue a mais lugar e assim cresça, né, este canal da evangelização para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Amado Deus, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por essa mensagem. Palavra bendita, Senhor, eu creio que vem do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por falar conosco
E assim, Pai, uma vez mais eu consagro este vídeo ao Senhor Deus. Eu lhe peço, Pai, leve esta mensagem a vidas e corações que o Senhor Deus já tem escolhido para ouvir essa mensagem. E entre, Senhor, em cada vida e em cada lar, Senhor. Aonde chegar essa mensagem, meu Deus, que o Espírito Santo chegue, Senhor, restaurando vida, restaurando lar, dando força, graça, Senhor, para cada vida, meu Pai, restaurando, meu Deus, vidas financeiras e abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, tenham um bom dia, em nome de Jesus.